Olá, gente, História e Geografia Interdisciplinar, não é? Nós estamos falando sobre os povos africanos, nós já falamos sobre os povos antes da chegada dos europeus, né? Já coloquei um vídeo para vocês com a leitura e explicação do texto, não é? Vimos também a escravidão tradicional na África, e em algumas sociedades tradicionais africanas elas eram praticadas, mesmo antes da chegada dos portugueses lá, não é? E aí a gente viu a questão da tomada de territórios e tudo mais, né? Como é que uma pessoa poderia ser escravizada, né? Principalmente quando se tomavam os territórios. E aí as pessoas, os povos antigos, daquele reino antigo que foi tomado, ficavam como escravos. E aí a gente viu na aula passada, vocês fizeram a leitura das sociedades africanas. Então vamos fazer uma breve leitura para a gente poder fazer a correção da atividade, ok? Sociedades africanas. Vimos que entre os séculos XV e XVI, as sociedades africanas se desenvolveram e se organizaram de diferentes maneiras. Além disso, podemos perceber que, assim como hoje, o continente africano abrigava em seu território grande diversidade cultural e política. Gente, tomem cuidado. A África aqui está inteira, mas ela não é um país, ela é um continente formado por diversos países, tá? Alguns reinos e impérios africanos chegaram a se formar ainda no século V. Observe o mapa a seguir e conheça alguns deles e suas principais características. Eu vou fazer a leitura aqui e mais tarde eu coloco as imagens para vocês no WhatsApp desses povos, tá? Então vamos começar com os povos nômades. Então os nômades eles vivem mais na parte do deserto, tá? Então, deserto, eles andam de um lado para o outro. Então, nômade a gente já viu que é quem não para, né? Não tem uma moradia fixa, né? A região do deserto do Saara era habitada por diversos povos, entre eles os berberes e os tuaregues. Esses povos eram grandes comerciantes e, por meio das trocas de mercadoria com outros povos, promoveram intenso intercâmbio cultural entre diferentes regiões do continente. Como era esse intercâmbio cultural? Eles levavam a cultura deles e eles também absorviam outras culturas, porque eles estavam sempre viajando para comercializar produtos, tá certo? Então, esses eram diversos povos. Agora, nessa região, né, mais a leste, né, a gente vai ver aqui o Império do Mali, ou Mali. Esse império se desenvolveu na mesma região que o Império de Gana. Porém, o Império de Mali dominou uma parte mais extensa do território, era muito maior, né? Se vocês virem no mapa, aqui, ó, essa parte aqui, ó, é o Império de Mali, tá vendo? E aqui, esse verdinho é Gana, tá? Então, vamos lá. Durante 2 séculos, foi um dos impérios mais ricos da região, controlando o comércio nas rotas que cruzavam o deserto até seu declínio, ou seja, até acabar, lá no século XV. Aí nós vamos ver o Reino do Congo. Então, o Reino do Congo, olha, a setinha tá aqui, é nessa região aqui, tá? Não só onde tem o nome Congo, mas na região pintadinha mais escura, tá? O Reino do Congo foi fundado entre os séculos 13 e 14. Ele reunia diversas aldeias governadas pelo Manicongo, que centralizava o poder. O que era isso? Era uma pessoa só tomando conta do poder. Era como se fosse um rei tomando conta de tudo, tá? Durante o século XV, o Reino do Congo estabeleceu relações comerciais com os portugueses, o que influenciou diversos aspectos da sociedade congolesa, principalmente na religiosidade. Por quê? Porque os portugueses trouxeram a religião católica para o Congo, tá? Assim, o rei do Congo converteu-se ao cristianismo e difundiu, ou seja, espalhou essa religião por todo o reino. E aí eles mantinham, olha a rota deles aqui, né? O Portugal fica mais ou menos aqui, ó, ó. Tá vendo de branquinho? Não tá marcado para não destacar, mas Portugal fica aqui. Então eles vinham comercializar com o Congo, tá? Depois eles passavam direto e iam lá para as Índias, que era do outro lado, tá? Então uma coisa toda uma ligação, né? A gente tem o Império Songhai e a gente vai aqui seguindo a setinha onde ficava esse Império Songhai, ainda no deserto também, tá vendo? Nessa região aqui, a região verdinha, é isso. Não, a região verdinha tá da cor daqui, né? Após o enfraquecimento do Império do Mali, o povo Songhai passou a dominar a região do rio Níger. Olha o rio Níger aqui, olha o império, né? Passando pelo império, a região do rio Níger, né? Assim,
No século XV, formou-se o Império Songhai, com a capital na cidade de Gao. Com a expansão das atividades comerciais, ou seja, as atividades intensificaram, né? Alguns núcleos urbanos se desenvolveram cada vez mais, ou seja, algumas cidades foram ficando mais importantes, mais desenvolvidas, né? Tombuctu, por exemplo, uma das principais cidades do Império Mali, teria alcançado cerca de 80 mil habitantes nesse período, né? Ou seja, cidades grandes, né? O Império de Gana. O Império de Gana, vamos vê-lo aqui. Olha ele aqui de laranja escuro, tá? Viajantes da época relataram a riqueza desse reino, o qual chamavam de Terra do Ouro. Por quê? Por causa da grande quantidade de ouro que era extraída do território. Então, né, lá tinha, como Minas Gerais aqui no Brasil, né? Então, lá tinha ouro bastante. A atividade comercial com outros povos, e lembrem que ali é uma rota que muitos povos, tem muitos reinos juntos, muitos povos passavam, tinha os nômades também. Então, aqui era intenso o comércio, né? A troca de mercadorias, o comércio, o dinheiro, não é? Então, a atividade comercial com outros povos contribuiu para a formação do Reino de Gana a partir do século V. Então, foi um dos primeiros, tá? O comércio proporcionou grandes riquezas, até que por volta do século XI, esse reino perdeu a força e se fragmentou. Então, gente, o que a gente está mostrando aqui, alguns já estavam declinando, estavam, né, se desfazendo e outros estavam surgindo, né? Então, é uma dinâmica, não é uma coisa que tinha um por cima do outro, tá, minha gente? Então, um foi declinando, o outro foi surgindo, e assim, é como se fosse a água de um rio, sempre renovada, tá? Então, sempre iam surgindo outros reinos. Reino Iorubás. Os reinos Iorubás se desenvolveram principalmente a partir do século X. Vejam que cada explicação tem um século diferente. Século, a gente está falando de períodos de 100 em 100 anos. Então, não foi rápido que aconteceu, né? E eram formados por dezenas de cidades, entre elas Oio, Benim e Ifé. Ifé era a principal cidade, sendo considerada sagrada. Era nela que vivia o Oni, chefe de todos os outros líderes das cidades, os Obás. Então, os líderes das cidades eram os Obás, e o Oni era o chefe deles, tá? Além de realizar atividades comerciais, os Iorubás também desenvolveram técnicas tradicionais de metalúrgica, mexer com metais, tá? Destacando-se na produção de esculturas e relevos utilizando metais como o ferro, super pesado. Onde ficava o reino dos Iorubás? Aqui abaixo do deserto do Saara, próximo ao mar, uma região de muitas rotas marítimas, muito comércio marítimo, tá? O reino do Monomotapa. Esse reino formou-se a partir do século XI, já 100 anos depois dos Iorubás, tá vendo? Com a chegada dos povos Shonas no atual Zimbábue. Zimbábue é o nome do país, tá, minha gente? Então, ele ficava aqui ao sul da África, sul do continente africano, ó. O reino aqui, ó, nessa parte laranja escura que vai descendo, aqui é o Zimbábue, tá? Os habitantes desse império praticavam o comércio, a agricultura e a criação de animais. Entre os séculos XII e XIV, eles construíram a cidade do Grande Zimbábue. Vamos lá no mapa, olha ela onde fica, lá embaixo, tá vendo? Aqui nesse pontinho, Grande Zimbábue, que foi cercada por uma enorme muralha de pedras. Suas ruínas ainda podem ser vistas na região. Virou patrimônio histórico, né? E aqui em destaque no mapa, o continente africano, lembrando que tem vários países, tá? Agora vamos à correção da atividade. Então, correção da atividade, né? Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Então, não adianta só sair encaixando as frases. Como é que eu sei a resposta daqui? Claro, vou procurar na outra página, mas eu tenho que ver quais são as palavras principais para achar qual é a resposta de uma forma mais rápida. Então, aí a dica para vocês. Então, veja. Letra A. O Grande o quê? Foi uma cidade construída pelo povo Shona, que formou o reino Monomotapa. Aí eu vou lá
na outra página e vou descobrir que foi Zimbábue. Porque eu vou ligar, ó, o nome do reino. Já vou lá na outra página procurar qual foi o nome do reino, tá? E aí eu vou achar, certo? Então, isso aqui, eu vou mostrar as palavras principais onde foi que eu achei, tá? Letra B. Os reinos iorubás eram formados por várias cidades, cada uma governada por um líder. O Obá, olha a palavra principal aqui. Então, só fala em Obá quando se fala do reino iorubá africano, tá? Letra C. Formado a partir do século XV, o reino de quê? De Songhai estabeleceu sua capital na cidade de Gao. Então, eu fui lá procurar onde estava a cidade de Gao e descobri que era no reino de Songhai, tá? Chamado por viajantes na época Terra do Ouro. Olha, a expressão Terra do Ouro foi que me chamou a atenção para saber qual era o reino. Qual era o reino? Gana. O Congo foi um importante reino que teve como característica o contato comercial com os portugueses. Então, isso aqui, essa frase me chamou a atenção. O contato comercial com os portugueses. E a influência do cristianismo. Aí eu fui direto nessa expressão e achei que era o reino do Congo, tá? Então, é assim que a gente acha as respostas das frases, tá? Falando sobre os reinos. Então, o que eu fiz aqui? O segundo é assinale V para verdadeiro e F para falso. Cuidado com as cascas de banana, tá? Então, todos os reinos e impérios africanos partilhavam da mesma cultura. Gente, a África é um continente enorme, não tem como partilhar da mesma cultura. Eles compartilhavam, mas partilhavam, ou seja, tinham a mesma cultura? Não, né? Eles tinham culturas bastante variadas. O que acontecia era uma troca de culturas quando os povos eram nômades, né? Ou com pessoas, com viajantes, comerciantes, mas não todos os povos, tá? Eles eram de locais diferentes do mapa, né? Então, imagine aí milhas e milhas de distância, tá? As trocas comerciais foram muito importantes para a formação de diversos reinos, entre eles Gana e Mali, o Mali. Então, isso é verdade. Então, o reino de Gana e o reino de Mali eram muito intensos em relação a comércio. Então, verdade. Tinham muitas trocas comerciais. Diversas cidades africanas eram bastante desenvolvidas, isso é verdade, chegando a atingir uma população de aproximadamente 80 mil habitantes, também é verdade. Mas o que foi que fez eu marcar falso? Como Tombuctu, até aí é verdade, mas do Império Songhai. Então, uma palavra estava errada, tá? Então, aí é falso, tá? As sociedades africanas não conheciam o uso da metalurgia. Aqui eu já sei que é falso. Mas, professora, só falou de uma. Bom, uma delas conhecia. Então, aqui está dizendo que as sociedades não conheciam. Conhecia. Os reinos iorubás eram vários reinos, então eles conheciam o uso da metalurgia. Então, também, essa vai ser falsa, só vai ser verdadeira a segunda opção. Estamos aí com a atividade corrigida, então. Corrijam no livro de vocês, por favor.